A nossa saudação a você que está nos ouvindo e nos assistindo. A gente retoma então as entrevistas técnicas e a gente conversa então com o Luciano Monteiro, que é engenheiro agrônomo da unidade da Cotriel de Sobradinho. O Luciano vai falar para nós um pouco sobre as lavouras de inverno, também vai fazer uma projeção até de como é que está o desenvolvimento e destacar também como é que estão os preparativos, né? Porque a gente está há pouco menos de 4 meses aí já para preparação para a próxima lavoura de soja e todas as condições climáticas, né, fazem com que os produtores comecem a ambicionar, a ter uma perspectiva melhor de uma safra de soja também. Mas vamos falar, primeiramente, né, Luciano, sobre a safra de inverno, né? Toda a área de trigo aí em Sobradinho, a gente sabe que a região centro-serra é bem diferente aqui da nossa região norte, a região centro, a região sul da Cotriel, né? Vocês estão na região centro aí, vocês são abrangidos pela região Cotriel Regional Sul, né? Mas estão na região centro do estado do Rio Grande do Sul, é bem diferente aqui do norte e planta bem menos trigo. Como é que foi a questão do plantio do trigo? Está toda a área finalizada, né? O que você dá para falar desse ano sobre as perspectivas que o produtor colocou na lavoura de trigo? Saudação, Luciano, obrigado por ter aceito o nosso convite. Saudações, Roger, saudações aos nossos ouvintes, aos nossos amigos associados. Então, o plantio na região aqui de Sobradinho, na nossa área de abrangência, ele já foi praticamente finalizado, né? Nós estamos aí com algumas áreas de trigo com pouco mais de um mês de plantio, outras áreas aí foram finalizadas na semana passada, né? E, Luciano, como é que foi a questão do tamanho da área? Ela se manteve, ela diminuiu, o produtor acreditou bastante na cultura, ele investiu, o que dá para falar sobre isso? Nós tivemos nesse ano aí uma área muito próxima do que foi no ano passado, né? Então, digamos que se manteve a área. O que nós tivemos de mudança aí foi que o produtor tem investido mais nesse ano, né? Então, acreditado um pouco mais, o produtor que já usou ano passado, alguns que estão se arriscando nesse ano no trigo, tem usado mais tecnologia, né? Nós temos visto isso nas nossas áreas. O produtor, né? Como é que está o desenvolvimento dessas áreas de trigo? Você disse no início que tem áreas que já tem mais de um mês aí que elas foram implantadas. Essa chuva, o frio que não foi tão intenso até o momento, tivemos alguns poucos dias de geada, que essa cultura ela pede mais tempo frio do que outras. Como é que está o desenvolvimento diante de todo esse cenário climático aí, Luciano? Certo. Bom, Roger, nós, assim, a chuva não tem atrapalhado, né? Nós tivemos aí algumas semanas com bastante chuva, mas, de maneira geral, o plantio se teve dentro do período ideal, né? Então, nós tivemos um plantio adequado aí numa época boa de plantio, e as fortes chuvas que tivemos aí não ocasionaram danos na cultura do trigo, nas culturas de inverno de maneira geral, né? Então, assim, tem vindo um bom desenvolvimento da cultura, a gente tem boas perspectivas para essa safra. Então, dá para dizer que essa chuva ela não ocorreu em excesso, claro que evidentemente essa semana nós tivemos aí algumas áreas atingidas por granizo aí, e já que é uma região bem alta e muito sensível a ter, né, as intempéries mais acentuadas do que outras, mas dá para dizer que a precipitação, as temperaturas, elas estão de acordo com o que as cultivares pedem nesse momento, Luciano. Isso, nós temos até agora, daqui para frente, né, uma perspectiva de vir algum frio maior, né, o que vai acarretar aí mais ou menos no estágio do perfilhamento, que é favorável para a cultura, né, e até o momento nós não tivemos prejuízos devido à chuva, e a temperatura também, né, não tem sido um inverno forte até o momento, mas com as perspectivas aqui para frente tem de serem boas, né. A gente está conversando com o Luciano Monteiro, que é engenheiro agrônomo da unidade da Cotriel de Sobradinho. Quais são os tratos culturais, Luciano, que foram feitos e como as lavouras estão se comportando após esses tratos culturais feitos nessas cultivares, tanto as plantadas recentemente quanto as cultivares de trigo que já estão se desenvolvendo? Certo. Nos produtores atendidos por nós, né, Roger, a gente focou bastante numa dessecação bem feita, porque a gente sabe que o plantio no limpo, né, você estar com uma área limpa é muito importante para o bom desenvolvimento da cultura, né. Então, após essa dessecação bem feita aí, nós tivemos a aplicação de produtos voltados a controlar o banco de semente, principalmente a Zevem, que é uma planta daninha que causa grandes danos, né. Então, assim, em algumas áreas nós não conseguimos fazer essa aplicação desses produtos para controlar esses pré-emergentes, para controlar as sementes, né, o banco de sementes. Então, nessas áreas aí nós estamos realizando o controle agora, iniciando esse controle de plantas daninhas. Então, nós temos em algumas áreas azevém, bastante, nabo também.
Então, no momento que o que a gente tem realizado é esse controle com herbicidas, né, para controlar as plantas daninhas. Brevemente a gente vai estar iniciando com um manejo nitrogenado da cultura, né. E como é que está a questão das pragas e doenças aí? Já dá para detectar alguma coisa? A questão das invasoras, como é que as culturas de trigo estão se comportando aí diante desse cenário de pragas, doenças e invasoras nos municípios atendidos pela unidade Sobradinho, Luciano? Certo, nós tivemos esse ano aí bastante área, né, que nem eu comentei recém, algumas com azevém, nabo também tem bastante aí nas áreas, estão executando o controle dessas plantas. Já vemos, principalmente no inicial aqui, questão de manchas foliares, complexo de manchas, já se observa em algumas lavouras. Em algumas lavouras também a gente já observa a presença de pulgão. Então, dali para os próximos dias, em alguns casos já é necessário entrar com produto fitossanitário para fazer o controle, né, dessas pragas e doenças. Acredito que nos próximos dias a gente vai estar mais forte nessa questão aí, porque quando começa a aparecer, a gente sabe que ela se espalha muito rápido, né? E complexo de manchas é algo que ocorre todo ano e é algo que a gente tem que estar sempre bem atento para controlar, para que não cause prejuízo à cultura, né? O cenário é parecido aí nos municípios de abrangência daí da unidade Sobradinho, tem Segredo, Sobradinho, Lagoa Bonita do Sul, Ibarama. O cenário é mais ou menos parecido aí com o desenvolvimento. Tem algum outro município que se destaca, que está melhor as lavouras, outro que não esteja tão bem desenvolvido? O que dá para falar sobre isso, Luciano? Não, de maneira geral é bem uniforme, né? O que nós temos aí, a questão de plantio é muito parecido, muito próximo, e no aparecimento aí também de manchas, a gente consegue acompanhar em todos esses municípios abrangidos, né, pela nossa unidade. Então é algo bem uniforme dentro da nossa área de atuação. Luciano, e os demais cultivares de inverno? E o que mais o produtor associado à Cotrial focou esse ano? Uhum. Focou mais nas aveias, né? Deixou em pousio? O que a gente pode dizer quanto ao comportamento do produtor quanto às tradicionais culturas de inverno aí que são implantadas nessa época? Uhum. Nós temos aqui uma boa parte das áreas que não estão em pousio é aveia, né? Então, basicamente é isso que nós temos. Algumas áreas também com mix, já planejando para a próxima cultura, né? Mas assim, temos bastante aveia, já está bem desenvolvido, o plantio dela é antes do trigo, né? Então, nós já temos aí fazendo também tratamentos fitossanitários, já para controle de manchas foliares, para controle de pulgões na aveia, que seria tirando o trigo, né, o que nós mais vemos aí na área. Está bem desenvolvido, também a chuva e as temperaturas baixas estão atrapalhando ou não estão atrapalhando o desenvolvimento das aveias aí, Luciano? Não, elas têm tido um bom desenvolvimento, né, em áreas onde a implantação foi bem executada, elas estão vindo bem. Luciano, nós estamos a pouco menos de 4 meses da colheita do trigo e o plantio da soja, que é uma cultura que esse ano tem uma grande expectativa. Quais as principais recomendações que a área técnica tem passado aí quanto à melhoria da questão do solo, né? Do solo estar em condições, do planejamento das áreas para receber essa cultura carro-chefe, que esse ano tem uma expectativa muito boa, uma vez que nós estamos tendo um retorno de um fenômeno climático, estamos tendo chuvas superiores esse ano na safra de inverno em relação ao ano passado e aos últimos 3 anos, diga-se de passagem, porque o trigo ele teve um bom desempenho. E para soja, o que a área técnica tem passado mais em termos de recomendações para o nosso associado da região de Sobradinho? Certo. Nós temos boas perspectivas para esse ano, né, Roger? As previsões são muito favoráveis, então, com condição climática e com chuva voltando, né, nós precisamos disso também, é muito importante. O que a gente recomenda, e nesse momento aqui, nós já iniciamos muito forte o nosso planejamento para a soja, então nós estamos planejando aí a questão de adubação, que é muito importante, né? Estamos fazendo isso aí juntamente com o produtor, olhando as análises de solo, vendo qual que é a necessidade dessas áreas para que a gente tenha uma cultura bem, para que ela se desenvolva bem, né, Roger? Nós também estamos aí focando na dessecação, como foi comentado antes, tu fazer o plantio no limpo, tu ter uma área limpa de invasoras, né, para que a gente não precise se preocupar com isso. Isso facilita o controle depois, a capina na cultura da soja, e também que a planta daninha não interfira na produtividade, né? Então, a gente tem feito isso e depois, já orientando o produtor também, o que é muito importante é a escolha do material, um material
que se encaixe na sua área, que ele tenha uma boa caixa produtiva e que se adapte muito bem na área que cada produtor tem, né? Então, assim, a questão adubação, dessecação, e depois, também lá para frente, a gente foca bastante na velocidade de semeadura. A implantação se não for o nosso principal, um dos principais. O momento de implantação é primordial para que a gente tenha uma boa safra, né? Porque depois dessa operação feita, depois da implantação, a gente faz os controles para manter a capacidade produtiva da soja. Mas ali, no momento da implantação, é importante uma semeadura bem feita, para que que a cultura da soja inicie bem, né? Então, mais ou menos essas recomendações, esse planejamento que a gente tem iniciado aqui na região. Parece até meio óbvio a gente dizer, né, Luciano, mas o produtor tem tempo ainda para ajeitar a questão da própria máquina, das linhas, né, fazer esse planejamento da questão do número de sementes por carreira, né, por metro quadrado, por implantação, por cultivar, ou seja, ele tem um tempo, já que já fez esse processo de plantio do trigo, né, já pode já começar pensando na sua máquina aí para que a semente ela caia, né, de acordo com a quantidade recomendada que vai, né, vai dar o resultado que ele espera para a cultura da soja, né? Isso, sempre é importante a gente ressaltar para o produtor, né, estar com as máquinas em dias, fazer a manutenção, depois lá quando forem mais próximo do plantio, a gente vai estar aí dando assistência para fazer uma regulagem adequada para que caia o que precisa, né, para que tenha esse bom estande de plantas inicial, né? Sempre é importante a gente ressaltar isso para o nosso produtor. E o que a gente está percebendo, né, Luciano, justamente pela questão do tempo, né, é que o produtor esse ano ele vai, né, investir perto do que investia e um pouco mais, tudo com muita cautela, até porque nos últimos anos houve esse desencaixe financeiro dele, mas o produtor ele precisa manter esse padrão de lavoura. Então a gente acredita que o produtor vai continuar investindo na semente, vai continuar fazendo os planejamentos de aplicações aí para a soja em termos de pragas, doenças e também os tratos culturais que são necessários, né? Isso, né? Então, o produtor também já está atento a isso, né? Nós temos aí algumas áreas sendo executado calagem, então toda a preparação da área já está sendo realizada, né? Já pensando no nosso carro-chefe, que é a cultura da soja. Muito bem, a gente agradece então ao Luciano Monteiro, que é engenheiro agrônomo da unidade da Cotriel do Sobradinho, que falou para nós então sobre as lavouras de inverno, principalmente as lavouras de trigo e aveia, e também destacou as perspectivas para o preparo para o plantio da soja nesta região, que atende então a mais municípios, como Segredo, Sobradinho, Lagoa Bonito do Sul e também o município de Passa Sete, e que também, né, tem tido um bom retorno por parte dos produtores associados da cooperativa.